porque tem sido sempre. Obrigada, viu? Nada, tchau, tchau. Tchau. Bom dia a todos. Para iniciar essa apresentação, eu fiz um convite ao Vitor Vutsky, que é um companheiro músico do Luiz Capucho, para ele, na verdade, trazer a introdução do trabalho. Eu pedi para ele trazer a introdução do trabalho. E ele aceitou esse convite, e aí, então, eu gostaria de chamar nesse nosso show virtual, nessa quarentena, o Vitor para cantar a introdução e homenagear, de certo modo, também, um pouquinho de tudo que o Luiz já fez. Tá bom, Vitor? Fica à vontade, por gentileza. Valeu, Jaque, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Poucos fazem como faço, estou sempre na beirinha. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. É a maluquice. Eu ando com mamãe na lua cheia, na noite vazia. Uma jovem bicha triste mendiga um trocado pra comer biscoito. Penso um pouco, olhando para o mar, olho para o vazio, olho para mim, olho para o rapaz sentado esperando, olho para o fim. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. Vejo calças arriadas no banheiro do Rex. Há pessoas que não ligam para o que dizem, outras são paranoicas e vigiam o mundo. Quer dizer, a vida fica insuportável. Mesmo assim, ninguém quer morrer, eu acho. Um homem aprecia de longe um cachorro com porte soberano. Caminho mais um pouco da beirada onde estou. Tomo os remédios e continuo. Da beirada vejo o céu aberto. Passo por homens inchados e sujos, sentados no jardim. Sentados no jardim, ando até minha casa. A música do sábado, a noite me derrete sozinho na cama. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. Daqui pra lá não existe mais fundo, daqui pra lá não existe meu mundo, daqui pra lá é o fim. Obrigada, Vitor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Posso começar, Ana? Obrigada, Vitor. Pode sim, Jaque. Obrigada mesmo, uma lindeza. Demais. Bom, quer falar alguma coisa, Ana, antes de a gente começar? Pode dizer que a Jaqueline agora vai fazer a apresentação em torno de 20 minutos, né? Agradeço o Vitor novamente, a presença de todo mundo, Humberto e Dário, né, que tempos difíceis, corridos, por muitos sentidos estão aqui conosco, né? E trazendo
trazendo e nos lembrando que as construções, sejam elas na universidade ou na nossa vida, nos diversos espaços, elas se dão na coletividade, né? Construído a muitas mãos, muitas vozes e encontros. Fora isso, fica tudo muito pobre, né? Então, agradeço a disposição de todo mundo por estar aqui nessa manhã, especialmente o Dário e Humberto, pela leitura, pela colaboração, por acompanhar esse trabalho conosco também. E é um trabalho, né, que ainda está em processo, Jaqueline, ainda tem tempo para seguir, né? Então, só queria dizer isso. Já que é com você, depois a gente passa a versão. Ok, Ana, obrigada. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Peraí, deixa eu... Vou colocar para apresentar agora. Tá, certo. Estão vendo? Tá todo mundo vendo certinho? Tá pequeno. Tá pequeno? Coloca apresentar lá no PowerPoint mesmo. Apresentar no PowerPoint, assim? Ainda tá pequeno. Uai. Apresentação de slide aqui, ó. Estou entrando em apresentação de slide. E clica iniciar no primeiro aí. Em geral aparece isso. Ele está em apresentação de slide mesmo, Ana. É? Uhum. Bom, Mas é possível acompanhar, Ana. Então tá bom. Tá tudo bem? Bom, então, depois dessa apresentação do Vitor, eu gostaria de apresentar a minha dissertação, que, como a Ana bem colocou, está em processo, e com o título Cheio de Vida, o lume do nosso coração se acende, né, a vivência com HIV/AIDS a partir de encontros com Luiz Capucho. Eu pedi para o Vitor trazer essa canção, porque quando eu cheguei ao Luiz e disse, olha, eu gostaria de escrever sobre você e sua vivência com o HIV a partir da sua obra, ele, além de ter me incentivado bastante a fazer isso, ele me direcionou. Então, eu usei um pouco o olhar do Luiz para fazer essa observação. E aí ele me disse que essa canção que o Vitor cantou agora é uma das canções que trabalha no olhar do Luiz Capucho a problemática do HIV/AIDS na sua vida, né? E aí, quando ele canta, então, daqui para lá não existe mais mundo, daqui para lá não existe meu mundo, e aí compreendo também que é um mundo coletivo, como a Ana colocou, né? Não é mais uma questão do Luiz, é uma questão que é coletiva. E aí a música também dá margem para iniciar a apresentação dos objetivos desse trabalho, que é em torno da vivência do HIV/AIDS, né? Então, analisar a parte da obra literária e musical do Luiz Capucho, a partir dos caminhos de ressignificação assumidos pelo artista em sua trajetória, desde que recebeu o diagnóstico de HIV/AIDS, favorecendo o comparecimento de epistemologias e poéticas silenciadas, assim como a partilha do sensível no encontro com o autor e sua arte. E os objetivos específicos, então, que é compreender a relação do artista com a cidade e a sociedade heteronormativa em que se insere, compreender a vivência do diagnóstico, a convivência com a soropositividade e o tratamento médico, e identificar os caminhos de reconstrução criativa da vida diante da condição de soropositividade e na relação com os limites físicos também. Para contornar esses objetivos, foram privilegiadas algumas obras, né? Como eu disse, foi direcionado pelo olhar do Luiz. Então, as obras que ele disse que eu deveria olhar para fazer esse contorno é Cinema Orlima, Mãe Me Adore e Diário da Piscina, que são 3 livros, e os discos Lua Singela, Cinema Íris e Poema Maldito. Para compor essa travessia, eu utilizei, e gostei muito também da indicação da banca durante no nosso último encontro, né, ai meu Deus, esqueci a palavra. Que foi a Espiva, que o Paz e o Rancière, né, e o Benjamin. Esses autores, então, eles contribuíram bastante para eu poder olhar a obra do Luiz. A Spivak, ela trata de uma questão importante, que é a voz do sujeito, né, e ela tenta, então, não reduzir a voz a um formalismo, entendendo que há uma voz cuja poética traduz um tempo,
e um espaço de sensibilidade, de produção de si. Ela também busca promover uma superfície por onde se estende o conhecimento, construindo uma perspectiva que é pós-colonial, e implicada e atenta a questões de não apagamento de uma voz, né? O Otávio Paz, ele traz nos seus ensaios e nos livros, né, uma descentralização do saber e uma afirmação do poeta como um comunicador que lê o mundo a partir da tradução daquilo que está invisível na história e na sociedade. E aí é bom destacar, importante destacar que o Luiz, ele não se sente um poeta, ele não se diz um poeta. Ele sempre diz isso para mim. Mas entendo, e quando eu leio o Otávio Paz, entendo que talvez ele seja, assim, né, um poeta, como esse tradutor do mundo. O Rancière, ele também aparece porque ele produz reflexões acerca da partilha do sensível de uma produção artística que se dá no centro de grupos que são excluídos, né, e que quando essas obras são distribuídas, elas produzem um dissenso importante na construção de espaços políticos que, de fato, possam ser representativos de uma sociedade complexa como é a que nós vivemos, né. E o Walter Benjamin, que é um autor que fala muito sobre o narrador, e como esse narrador, ele conta uma história para que se preserve essa história, né, e também ele trata essas histórias como uma possibilidade para que elas possam ser contadas novamente por outras pessoas. O método escolhido para essa pesquisa, então, é uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico urbano, né, para a pesquisa qualitativa eu usei a Minário para apoio metodológico, e o expediente de ordem etnográfica, eu usei o Velho, Apeirano e Green, que são antropólogos que defendem a utilização de uma etnografia urbana para um aprofundamento no funcionamento e condição que uma sociedade ou um indivíduo vive num meio urbano, né? Como eu afirmei, foi privilegiada a voz do Luiz Capucho, impressa ao longo de todo o trabalho e fruto de entrevista audiogravada e transcrita na íntegra, além do diário de campo dos encontros e prosas, que eu considerei, então, no período de 2016, que é quando eu encontro o Luiz a primeira vez no Festival Amálgama Brasis em Franca, até 2020, quando eu estive com o Luiz em sua casa pela última vez. Logo uma questão, não está passando o slide aqui para mim, acho que você pode clicar, não sei se está passando para os outros. Não sei, Ana, o que está acontecendo. Agora foi. Agora foi? Foi. Tá. Tá? Bom, aí depois de fazer essa apresentação, então, dos objetivos, eu trouxe o que vem em seguida ao trabalho, que é a história do HIV e os números do boletim epidemiológico publicados no final de 2019, né? E eu não vou me aprofundar, não vou me ater muito a essas informações. Acho que é importante dizer que dentro dessa parte do trabalho, fica evidente ainda a vivência de pesquisas que indicam a vivência de um estigma pelas pessoas que vivem com HIV, e a disseminação da doença que ainda segue em alto contágio, principalmente entre pessoas pardas, pretas e população indígena. Depois, no final dessa etapa do trabalho, eu trago um quadro temático para tratar dos achados desse trabalho, né? Dentro desses achados, então, estão separados em 4 momentos as temáticas que eu trabalhei, em que é o primeiro momento, que é a chegada ou quem é o autor principal, o segundo momento, que é o artista por sua arte e outras bocas, ou o olho que ouve à noite, o terceiro momento, que é a vivência do diagnóstico, o olho furado não tem cura, e o quarto momento, que são os caminhos de construção criativa da vida ou rotina de pequenos acontecimentos. E aí eu gostaria de falar que esses títulos, eles foram escolhidos dessa maneira para, inclusive, homenagear e inspirado também no título do capítulo do livro Cinema Orly, que é todo escrito dessa maneira. Achados de um mergulho, né, o primeiro momento, a chegada ou quem é o autor afinal,
Eu trato da sua origem familiar, né, do princípio de sua vida escolar, da sua formação educacional, acadêmica, da chegada da música, da literatura e da poesia na sua vida, e da chegada da poética, inclusive no seu corpo, que se torna, então, uma palavra que anuncia a sua liberdade e o seu universo sensível, e acaba dando a ele o caráter de maldito. Eu trouxe essa imagem que eu retirei dos arquivos do próprio Luiz. Ele mesmo pintou são 3 quadros, na verdade, Autorretrato 1, Autorretrato 2, Autorretrato 3, e eles são intitulados As Vizinhas de Trás. O Luiz hoje vive em Niterói, ele tem 59 anos, é professor aposentado de português, vive com o Pedro, seu namorado, como ele diz, e vive com HIV há mais de 30 anos, né? Tem a mãe, que é uma figura importante na sua vida, que já faleceu há alguns anos, e que cuidou dele ao longo de toda a sua vida. E, na verdade, essas são as figuras familiares mais próximas, eu creio, né? A mãe, o Pedro e os amigos. No segundo momento do trabalho, eu apresento a obra do Luiz, né? Ele tem uma obra muito vasta, mesmo a publicada é grande, a que não está publicada é maior ainda. A gente, numa conversa informal, ele chegou a me dizer que tem mais de 100 letras de músicas, ele tem bem menos que isso gravado. Então, eu trouxe, assim, só um apontamento mesmo dessas obras: o Cinema Orly, pela editora Interlúdio, no Rio de Janeiro, em 1999, o Rato, pela editora Rocco, a Mamãe Me Adora, pela editora Vermelho Marinho Usina de Letras, e o último livro dele, lançado em 2017, O Diário da Piscina. Os discos, são 6 discos, né? O Lua Singela, o Cinema Íris, o Antigo Desculpa, são 5. O Poema Maldito e o Crocodilo, que foi o último disco lançado em 2019. E aí, então, para o segundo momento, eu trouxe, dentro desse primeiro momento ainda, a sociedade ou o peregrino, eu trato daquilo que é o olhar do artista para a cidade, né? O artista, ele apresenta uma relação com a cidade, com a sociedade, que possui um olhar a serviço da poética do homem comum. É importante destacar que não é de um sujeito conhecido ou reconhecido, é um homem comum. Ele também apresenta uma relação com a cidade que, de algum modo, forma o músico, o artista, o narrador, o poeta que ele é, né? Ele internaliza e ele expressa uma cidade, uma sociedade que permite a construção de uma narrativa que se torna mágica, e ele demonstra a prevalência de um narrador que é observador e herdeiro das histórias que ele vê e que ele ouve. Ele também ocupa um espaço social com uma presença poética que é crítica, sobretudo, crítica à nossa sociedade, uma sociedade desigual. E aí eu trago esse trechinho de uma canção dele, que eu gosto bastante, em que ele afirma: há outros mundos, e talvez esse observador narrador que olha da janela, ele esteja nos contando isso, né, que há outros mundos. O terceiro momento do trabalho, então, eu trato a vivência do diagnóstico e o tratamento também, relacionado ao HIV, desde os primeiros momentos, nos primeiros momentos até os dias de hoje, né? Ele conta que o primeiro momento em que ele soube que ele tinha HIV, ele fala de um susto ou um horror. Essas são as palavras dele, né? Mas logo em seguida ele aponta para a presença de uma rede de apoio muito grande dos amigos e da família, que então é a mãe nesse momento, que dão muito apoio a ele. E essa questão se torna secundária, inclusive, na fala dele, né? Ele está muito mais preocupado com uma recuperação física que é necessária por conta do coma que ele viveu, do que com o vírus em si. A relação com o tempo também, durante esse momento do diagnóstico, chama atenção, visto que na vivência do diagnóstico está incluído um tempo de cuidado e de recuperação, tanto física, a partir das aulas de natação,
ou dos exercícios musicais, com uma presença de um sentimento de liberdade também diante da vida, inclusive. E aí eu trago essa foto, que, se não me engano, foi o Pedro que fez, e um trecho do livro Mamãe Me Adora, em que ele diz: eu não tenho medo do vírus HIV, eu tenho medo de não saber administrar o meu tempo e medo de me perder em sua grandeza. Dentro desse momento do trabalho, então, eu também falo sobre a relação dele com a medicação. Ele fala muito, num primeiro momento, sobre os efeitos colaterais da medicação, que no final dos anos 90 eram terríveis, e ele usa essa expressão, as ratazanas, para falar sobre a sensação de como se ele estivesse engolindo ratazanas, no princípio. Depois, ele fala de ter sido domesticado pelos remédios, e com eles estabelece um tempo que é um ciclo mesmo, né? Um ciclo de sono, de fome, de descanso, que é determinado pela utilização diária dos remédios, né? Ele apresenta um desejo permanente em toda a sua obra, em toda a entrevista ele fala disso, de permanecer vivo, e não é um vivo de qualquer jeito, né? É um vivo com espaço de fruição para a vida. E aí eu trouxe essa imagem bonita, que eu retirei também da internet, do filme Peixe, do Rafael Saar, e um trecho da música do Sábado também, que o Victor cantou pra gente, Tomo os remédios e continuo. O quarto momento desse trabalho, Caminhos de Construção Criativa da Vida, ou Rotina de Pequenos Acontecimentos, o Luiz, em sua convivência com a condição de soropositividade, ele fala de um cotidiano sensível à falta de sentido e à construção de sentido em rotação constante. Tem uma sabedoria que ele apresenta na sua produção, que é em produzir encanto cotidiano em pequenos acontecimentos, né? E a escrita, então, a partir disso, se torna uma escrita com uma palavra mágica erótica, construída com recursos de contemplação e abundâncias que são pequenininhas, uma erotização dos objetos, das cenas, das ideias, das cenas, das pessoas. E aí, nesse sentido, ele também apresenta uma experiência que, de certo modo, sacraliza tudo isso, incluindo a figura da mãe. E aí, para apresentar para vocês esse momento, eu trouxe essas duas imagens, que é da peça Cabeça de Porco, que foi montada a partir da obra dele no Rio de Janeiro, também retirada da internet. Dentro desse momento, eu também trago um capítulo intitulado Do Eu d'Água para o Eu n'Água, ou Corpo e Desejos, em que eu busquei apresentar um contorno que o artista oferece à sua narrativa, que passa pelo seu corpo, né? Um corpo, então, que possui uma história, uma poética e desejos, muitos desejos. O corpo que se encontra na narrativa do Luiz e no cotidiano do Luiz é um corpo precário, mas é um corpo precário que protege a sua poética. É um corpo que tem uma voz muito específica, é um corpo homoafetivo, um corpo íntegro, sobretudo, né? E esse corpo, ele leva consigo um desejo, que é um desejo desamordaçado pela narrativa. E aí eu trouxe essa figura, que é uma imagem do Luiz em algum ensaio, também retirada da internet, descalço, e um trecho do trabalho, em que eu digo, né, um corpo que narra e possibilita a redenção na medida em que resgata os que não estão mais presentes, seus aprendizados, tradições perdidas, miudezas abandonadas, invisíveis, criando espaço de reconciliação com o presente, com o mundo, a partir da partilha de experiências comuns. E aí, para concluir o trabalho, é importante afirmar que a vivência do HIV/AIDS na história do Luiz Capucho, contribui para um olhar que pode seguir num caminho de ressignificação, de construção e de partilha também de beleza existencial, né, que se dá num sentido múltiplo, político e sensível. E é importante considerar ainda que a criação de um espaço para a construção de vínculos afetivos e amigáveis que possibilitem e inspirem a novos olhares para a educação e para a construção em saúde. E aí eu trago esse trechinho da canção A Vida é Livre, também, em que ele diz: flocos de luz escapando das coisas, do céu azul,
do mar azul, das montanhas azuis, as aves voando, os peixes mergulhados, os astros gravitando invisíveis no espaço. Tudo é muito bonito. O vento batendo na cidade, as ondas batendo na cidade, a luz do sol batendo. A vida não para de chegar. É isso. Muito obrigada. E aí eu trago essa imagem, que é uma imagem da praia, da última vez que nós estivemos juntos, né, antes da pandemia, e que eu estive na praia também, e as referências do trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jaque. Então, daremos sequência agora, né, com as arguições. Podemos seguir a mesma ordem da qualificação? A gente começa com o Dário e depois passa para o Humberto, pode ser? Então, palavra contigo, Dário. Obrigada. Seriana, eu nunca estou acostumado a falar em primeiro, eu aprendi com o meu orientador a sempre falar por último. O Marquinhos falava isso, ele falou, sempre fale por último. Aí eu acostumei a vida inteira, eu sempre falei por último. Deixa eu só abrir aqui, eu fiz eu fiz tudo num documento, depois eu te encaminho já, para facilitar a sua vida. Estou colocando aqui em outro computador que a gente vai conversando e eu vou olhando aqui. Peraí, deixa eu achar o buraco do mouse. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, novamente, e de reler o texto. Eu achei um outro texto, né, em relação à qualificação. Foi uma reconstrução, e você é rápida, né, como você já tinha comentado na qualificação, que você teve que se reconstruir de forma rápida, né, em termos do processo do projeto de mestrado. Você também, acho que você trabalhou muito, né, num período curto, né, e num período tão difícil que é o que a gente está passando, né. Então, é uma questão que chama atenção, né. Então, para mim, acho que eu fiz basicamente até uma leitura bioniana do texto, assim, né, sem desejo e sem memória, né. Foi uma leitura nova e é um texto que surpreende, assim. E a primeira questão que me surpreende, eu não vou fazer uma fala muito linear, porque eu não sou nada linear, né, mas é a sua sensibilidade, né, como você trabalha, né, e uma capacidade também de escrita fantástica, né, um texto, né, não só a narrativa, mas a retórica, a sua linguagem, eu acho ela muito boa e muito potente, assim, muito profunda, e o texto ficou muito bom de ler. E o povo não para de ligar, mas faz parte da vida. Enfim, e foi muito significativo, para mim foi uma experiência muito significativa, né? Acho que a questão da sensibilidade me chamou muita atenção, da sua sensibilidade, e eu até cheguei a ler algumas das referências que você trabalhou durante o texto. Eu me atentei bastante à questão metodológica, acho que é uma questão que eu gosto muito, e alguns artigos que você citou nas referências eu cheguei a ler também, né, até para embasar os diálogos que eu estava aqui fazendo comigo mesmo, e num deles que eu não vou me lembrar exatamente qual foi, mais para frente eu tenho esse registro. Ele fala que para o processo metodológico e etnográfico não basta só o treinamento, né? É necessário também a sensibilidade do pesquisador, né? Então, como é que a gente desperta e trabalha essa sensibilidade, né? Então, eu vi que esse trabalho ele traz muita sensibilidade, não só, né, do registro, do diálogo, da sensibilidade das obras do Luiz Capucci, do diálogo com ele, do registro, do diálogo com ele, que perspassa todo o trabalho, mas também ele traz muito da sensibilidade da Jaque, né, e também da Ana, de estar nesse trabalho. Então, eu queria falar um pouco disso antes, né. Eu comecei a lendo, botei de novo a música da Máquina de Escrever, né, eu ouvi tanto numa gravação do Luiz Capucci que está no YouTube, quanto do Pedro Paulo Aparente, né, e para me contextualizar e me ambientando, né. Então, como você também começou aqui
com a música do Vitor, eu acho necessário a gente fazer primeiro esse mergulho estético, né, para a gente também se configurar aí. Em relação a alguns trechos, né, eu fiz até uns trechos, fiz uma redação um pouco grande, mas, assim, pegando aqui dá para sintetizar por conta do tempo. Já logo na página 11, ali, você, no começo do trabalho, você fala, bem na introduçãozinha, você fala da questão da adesão, né? Acho que a gente chegou a comentar sobre isso na qualificação, mas eu fiquei pensando sobre o que e acho que o seu trabalho fala muito disso, né? Eu acho que um dos objetivos das abordagens psicossociais ou da abordagem psicossocial no diálogo com pessoas com HIV/AIDS e no diálogo do atendimento, da estrutura, de como a nossa seguridade social se estrutura na atenção a essas pessoas, né? Passa, eu acho que por analisar a narrativa e o discurso da adesão ao tratamento, né? E o seu trabalho, ele para mim, ele cumpre essa função de uma forma muito bonita, assim, né? De dizer, acho que pelas próprias palavras do Luiz Capucho ao longo do trecho que você traz, quando a gente fala que o HIV, ele não é o que pega, assim, não é o ponto principal. O ponto principal é a pessoa, é a vida dela, e o HIV é uma questão importante que surge em determinado momento e que também está perspassado de diversas questões psicossociais, né? Então, hoje a gente sabe que na narrativa da vulnerabilidade social, a gente tem um elemento importante que define, né? É um determinante social de saúde, né? Que define a nossa facilidade ou dificuldade, oportunidade ou risco, chance ou risco, são elementos que interferem nesses processos, né, da gente ter um melhor tratamento, ter uma melhor prevenção, né? E aí quando se fala assim, aí eu pensei só para fazer esse diálogo mesmo, né, do seu trabalho, ele está muito bem posicionado, na minha opinião, no campo da abordagem psicossocial, e a abordagem adesão ao tratamento, para mim, é uma narrativa biomédica, né? Então, porque eu passei muito por isso, né? Tanto trabalhando no HC, no ambulatório de gestantes com HIV, e trabalhando no ambulatório de pessoas com HIV/AIDS, e é uma narrativa da indústria farmacêutica, né? Para que o tratamento dê certo. E a indústria farmacêutica dá muito dinheiro para os ambulatórios para que o remédio delas dê certo. Mas a gente discutia que é o processo de vida que determina, né? Se a adesão vai fazer sentido ou não, se a vida está fazendo sentido ou não, né? Se as perspectivas de sentido de vida estão... como que elas estão sendo vividas, para que a adesão que seja um processo dessa parte, né? Eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Fiz um pequeno texto aqui para te encaminhar também sobre essa questão, né? E você traz de forma clara isso nos objetivos do trabalho também, na minha opinião, né? Tá fazendo sentido isso? Tá. Tá dando para entender também? De manhã a gente não funciona, eu não funciono direito de manhã. Se você marcasse a banca para as 11 horas da noite, estaria no auge da intelectualidade. Agora, assim, eu sou um peixe esse horário, mas tudo bem. Então, eu acho que foi uma das questões que me chamou a atenção, mas aí no começo me chamou que fiquei preocupado, assim, nossa, será que ela vai reproduzir a narrativa da adesão, de grupo de adesão? Não sei se eu fiquei claro, mas aí durante todo o trabalho, assim, tipo, eu fiquei super tranquilo sobre isso, né? E aí, para mim, seria só uma questão de dialogar, porque a gente tem textos e autores que fazem essa crítica, né, dentro da questão de pessoas com HIV e da atenção social, né? E aí eu até coloquei aqui, né, aí a introdução, a andadura pela introdução é uma questão incrível, né, as palavras que você traz, toda a narrativa, o destaque, né, as pessoas importantes, né, usando um termo que você também usa, né,
que são retratadas a partir do trabalho do Luiz Capuccio, né? Fica muito claro que ele representa, né? O trabalho dele representa muito, né? E isso principalmente aí a análise, né? Análise de conteúdo e para o final, que eu comentei muito pouco assim sobre isso. E para mim meu comentário foi, como eu não conhecia ele antes, como eu não conhecia o trabalho dele antes, como eu trabalhei quase 20 anos, né? Trabalhando com pessoas com HIV/AIDS, e não tive contato com a obra dele, né? Porque realmente é muito significativa isso. Eu lembrei muito do meu mestrado, né, que trabalhei com entrevistas de história de vida, com pessoas com HIV/AIDS, e principalmente eu tive uma coleta de dados muito parecida com a sua, mas com o meu grande amigo, que é o Beto Volpe, que ele, inclusive, me autorizou também a descrever e ele usou uma parte do meu mestrado para um livro que ele escreveu depois, de biografia dele, né, que ele também é uma liderança ativista, né, do campo político de pessoas com HIV/AIDS. Enfim, foi um pouco desses processos, né. Eu coloquei aqui nas minhas observações, eu fui pontuando e utilizando o que eu também gostei muito, os seus tópicos, né? Então, começando aí sobre a girafa, né, para entender a girafa com toda a sua plenitude de girafa, eu achei interessante você usar o termo, né, posicionar o termo do epistemicídio, né? Eu lembrei muito que o Boaventura Santos usa muito esse termo nos fóruns sociais mundiais, né? Então, achei essa contextualização muito bem encaixada aqui no texto, muito bem posicionada, né? E aí eu fiz uma reflexão que foi onde eu acho que onde eu mais investi meu tempo na sua leitura, sobre a questão metodológica e sobre a reflexão de ser um trabalho etnográfico. A gente conversou um pouco disso na qualificação e eu voltei para essa discussão, né? Não sou antropólogo, né? E né, eu fiz alguns estudos sobre a questão da etnografia, e aí, da leitura que eu fiz das suas referências, eu li as suas referências que você colocou, né, e eu fiquei pensando uma coisa, né, eu trouxe uma outra ideia, que a gente tem discutido muito o conceito de decolonialidade, né, alguns companheiros, né, da psicologia social, eles têm falado muito sobre isso, e a gente tem meditado muito sobre isso aqui também na Câmara Municipal. Né, e alguns trabalhos que eu faço, a gente tem dialogado sobre isso. Eu estou vice-presidente do Conselho LGBT de Ribeirão Preto hoje, LGBTQIA+, e a gente tem pensado sobre a necessidade urgente de ter um projeto, e a gente está discutindo para fazer isso pela Vitória Regia, que é uma que vocês são muito bem familiarizadas, um projeto de atenção psicossocial para a população LGBT e a população trans e trabalhadoras do sexo, né? E a gente tem feito um diálogo com a Universidade do Exterior no pedido de financiamento, que em relação e aí um dos argumentos que a gente tem usado nesse diálogo é com a questão da decolonialidade, que várias universidades europeias têm trabalhado, que isso, que inclusive é inverter a lógica, né? É inverter essa lógica de quem produz a obra, de quem produz o texto, de quem é o autor, que você, inclusive, nomeia um dos seus capítulos sobre quem que é o autor do trabalho, né? E aí, enfim, eu fiquei pensando um pouco disso, né? Eu senti que poderia ter sido melhor descrito em um determinado trecho, né? Não sei se ainda nesse trecho você fala da metodologia, nesse trecho da introdução, depois você fala lá no capítulo 2, se não me engano, né? Que é da própria metodologia, depois você retoma isso na discussão, né? Quando você volta com algumas citações. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Eu senti falta de uma descrição olha, como você fala, inclusive, olha, eu fui lá na casa dele tais dias, né? Eu entendi, assim, não sei se estou sabendo me expressar, né? Eu sei que dentro das referências que você usa, como que a gente denomina uma etnografia de ser uma etnografia, né? Se é
você ficar na Ilha dos Trobriandeses lá durante anos, ou eu passar uma semana com uma pessoa que eu estou entendendo, fazendo um mergulho no estudo literário dele. E aí a reflexão que eu fiz, que eu achei uma referência que eu achei muito bacana, de um estudo sobre a obra do Guimarães Rosa, dizendo que ele fez uma etnografia literária, né? Ele foi um etnógrafo, a partir da obra dele, é uma obra de etnografia, assim, né? Das vivências que ele tinha, de uma série de questões, né? E aí, eu fiquei pensando também se... Aí é uma para discutir, porque eu não tenho muitos elementos. Peço ajuda do professor Humberto também, a professora Ana Paula, para discutir essa questão sobre se a gente... Acho que também, não sei se é uma questão relevante a nomenclatura, né? Mas se esse trabalho ele dialoga, né, se identifica com uma etnografia ou com uma etnologia a partir da etnografia literária que o Luiz Capucho fez, né, da vivência dele, eu entendo que a obra do Luiz Capucho é uma etnografia vivencial, né, uma etnografia literária semelhante ao que o Guimarães Rosa a gente pode expressar também da vivência dele, né. E como um trabalho etnográfico, como vocês colocam, uma das como que fala, dos critérios é a descricionalidade, né? Esse é um trabalho que seja descritivo. E o seu trabalho extensamente, olha, foi um neologismo. Falando de Guimarães Rosa, a gente começa a criar palavras, né? Extensamente descritivo, né? Então, esse critério, ele é cumprido, né? Então, eu não estou questionando, porque eu não tenho elementos, mas eu fiquei pensando um pouco da questão da decolonialidade, que é uma questão nova para mim, que eu tenho tentado compreender também, até que ponto a gente pode fazer essa reflexão, né? E também considerar, reposicionar o próprio autor, Luiz Capucho, também como autor do trabalho, né? Como também uma etnografia vivencial significativa, e como que a gente se posiciona ao lado disso, né? Então, foi um pouco da minha reflexão. Depois você me conta se fez sentido ou não, né? Achei muito bacana as citações do Benjamin no texto, e, inclusive eu observei que você citou 2 vezes o mesmo texto do Benjamin, do 1994, e depois você coloca uma referência de 96 que eu fui procurar, e era o texto do narrador do Benjamin, né, que ele é de 94, não é 96. Né? Então, depois isso está lá no finalzinho, tem aí uma série de observações. Né? Eu achei muito legal o seu foco na questão da sexualidade, perpassa todo o texto, né, traz a questão da sexualidade como, né, uma expressão cultural, histórica, social e econômica, que é o que eu me identifico. 2 minutos respondendo um negócio aqui, que hoje eu trabalho com o vereador, está dialogando com o governador João Dória, e a gente está tentando derrubar uma questão que impede o Hospital das Clínicas de todo o estado a recontratar profissionais automaticamente. Isso faz com que as pessoas não tenham transplante de fígado. Aí, assim, desculpa. Pronto. Aí já encaminhei aqui. Voltando. E aí eu fiquei pensando, né, em relação a isso, dessa perspectiva da sexualidade de uma forma integrada, gosto disso, né, me identifico, faz sentido para mim, eu acho que isso abre muitos leques, muitos guarda-chuvas. Achei o trabalho extremamente rico, espero repetir muito isso ao longo da conversa, né, e eu vou repetir porque traz muitos elementos muito, muito profundos, né. E aí eu fiquei pensando também, né, como que é bom para mim, como foi bom para mim ter lido trabalhos que ainda falem do HIV hoje, né, porque
com o tempo a gente foi perdendo a importância de que a gente está vivendo uma pandemia hoje de uma doença muito importante, e eu fico sempre pensando nisso. A gente ainda está vivendo uma epidemia que começou aí na década de 70, né, que ninguém fala muito disso ainda, que é a epidemia de HIV/AIDS, né, que também ela tem questões extremamente importantes, né, em relação a nossas questões de vida. E o HIV/AIDS, para a gente, como política pública e resposta governamental, ela mostrou tanto o fenômeno da vulnerabilidade social, quanto a importância de que a Seguridade Social, se a gente não funciona, né, na questão da produção da vulnerabilidade social programática, a gente produz doença, né? Então, a gente é corresponsável por esses processos, né? Assim, sem contar, né, esse governo que não sei de onde sai, não sei para onde vai, que está acontecendo, né, sem contar com essa tragédia, que nem vale a pena mais falar sobre isso, eu acho. E aí, assim, quanto tempo eu tenho? Mais quanto tempo, professora? Pegue a prosa, Dário. Ah, então tá, cuidado, hein? Fica à vontade, Dário, da minha parte. Tá bom, então vamos lá. E aí, então, eu vou tentar ser sintético, aí depois a gente dá uma retomada, né? Eu gostei muito, né, de como a história do HIV ficou descrita lá no 1.1, HIV em breve trajetória, ou a inevitável história de todas as coisas. Eu achei genial, já que, assim, genial, assim, de doer o coração, de chorar, né, de como você construiu a narrativa do HIV e junto com a narrativa do Luiz Capucho ao longo da história, né. E aí eu fiquei ainda com essa dúvida, anota aí para você me responder, se faz parte da metodologia ou se foi uma escolha de vocês, assim, fazer dessa forma, né? Uma pergunta de curiosidade, mas eu gostei muito, muito, muito de como você cruzou as histórias, cruzou o texto, a história em relação da epidemia de AIDS, né, e da resposta governamental. Eu achei que ficou perfeito, assim, em termos de... Aí eu fui notando, nossa, será que ela vai falar tal coisa? Mas primeiro você falava. Você, nossa, falou tal coisa, né? Como na qualificação, né? Eu li várias referências que foram do meu mestrado também, principalmente da professora Ana Laide Verba Saldanha, do doutorado dela, que é uma pessoa que eu tenho paixão na vida, e gostei muito, né, de poder reler essas referências. E aí, seguindo, né, as observações que eu fiz, coisas simples também, no 1.2, numa pedra no meio do caminho, sobre os números, achei também, eu vou só elogiar, né, não tem muitos elementos, eu achei uma redação excelente, uma narrativa excelente. Só um ponto na página 39, que é uma observação simples, você faz uma citação da questão lá das leis de pessoas com invalidez, sabe? Você cita um projeto de lei e a lei, não precisa citar o projeto de lei, porque aí você fala, ambas prevêem que pessoas possam, esqueci o nome do deputado lá do PT que fez isso, mas você pode citar só a lei, né, porque o projeto de lei, ele vira lei, então, é um Pokémon, assim, Pokémon quando se transforma é o mesmo Pokémon, né, ele só evoluiu, né, e achei que o posicionamento... Aí eu achei que você pegou um trecho que eu acho que dá uma vida para trabalhar em cima disso, né? Que é a questão dos sobreviventes da AIDS, que é o que motivou, inclusive, essa lei, né? De que a lei, assim, contextualizando, você tinha tido uma mudança na lei da Previdência Social, que podia tirar a aposentadoria de quem já tinha tido direito, né? E aí tá perspassado pela nossa história aqui, né? Então, aí você tem uma lei que garante como se fosse um direito adquirido, né? Só que as pessoas que perderam esse direito não obtiveram. E aí, para mim, esse trecho eu acho que é uma das questões que é mais uma das questões da minha vida, assim, né? Que eu fico refletindo, sofrendo, que é a dissolução, né, a desintegração da Seguridade Social brasileira, né?
até escrevi aqui, ó, enquanto saúde, assistência social e previdência não trabalharam na perspectiva integral, a gente nunca vai ter um projeto de seguridade social, né? E isso é o que mais a gente vê, é o que mais me frustra no SUS, né? Hoje eu sou um crítico do SUS, enquanto política cristalizada na saúde, que não dialoga com a assistência social, sou um crítico do SUS, também que não dialoga, e mais ainda da Previdência, né? Então, enquanto a gente não tiver uma integração dessas três políticas, vai ser muito difícil avançar, né? A gente precisa de uma lei para conseguir impor isso, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir ter um avanço significativo. Porque todos, assim, nesse sentido, eu me identifico muito com o seu trabalho em relação ao meu projeto, meu mestrado também, que a gente abarca, né? Eu acho que também é um pouco da história do programa de AIDS no Brasil, assim, uma tentativa, uma atenção, né, em termos de tentativa de abarcar os problemas e da gente fazer o melhor possível em relação à atenção, à resposta à pandemia de AIDS, só que a gente se esbarra nos problemas sociais, né, nas condições de vida, que sejam as condições históricas, materiais, e aí não tem o que ser feito, né? Aí é o avanço da política. Tá fazendo sentido? Ok. E aí a gente cai na vida, é um mundo para mudar, né? E o ponto que eu cheguei à conclusão é que no território, política territorial, política comunitária, a política de saúde da família, hoje eu penso que a maior estratégia de intervenção a isso é a educação permanente em saúde, por exemplo, no SUS, né, que é um espaço de produção, de revolução da consciência sanitária desses trabalhadores, né? Porque, né, como eu trabalhei em Araraquara, nos CAPs, a gente com educação permanente, não sei se comentei isso da última vez que a gente conversou, mas você vê, né, que dá para se fazer muito trabalhando o conceito de produção de saúde, né? Muitas vezes a gente tem um conceito muito vinculado à prática biomédica, né? A resposta e a potência disso, na minha opinião, se vai se limitar muito, né? Se a gente compreender uma perspectiva social integrada, né, a gente vai ter uma outra questão, né? E eu acho que o seu trabalho ele é um elemento disso, né? Ele é muito rico, né, para denunciar a importância desses elementos, né? Eu acho que ele se faz isso e também através da arte, né, da política de cultura. E para mim a política de cultura hoje é, por exemplo, a maior e a única política que produz saúde mental, por exemplo, né? E assim, por mais que a política de cultura seja sucateada, só um minutinho, tá tocando aqui. Desculpa. Então, um pouco é isso, né? Gostei e aí nas alamedas metodológicas, aqui que eu coloquei já, né? Que eu senti um pouco da falta da descrição, como foi a convivência no panorama geral. Mas aí depois eu fui lendo e vi, que tal dia, eu fiquei tal dia com ele. Aí eu não sei se faz sentido para você, mas como eu não sei, para mim seria legal ter tido uma visualização mais simples de como que foi o todo da coleta de dados, né? Então, porque realmente está na narrativa, né? Mas para entender, acho que podia, por ser mais um trabalho acadêmico, acho que nesse trecho é um parágrafo explicando tal coisa, aí eu teria, né, entendido. Mas eu vi que você colocou isso ao longo do texto, né? E ficou muito bom também, né? Vou voltar a falar, a sua narrativa, sua escrita é muito boa, você tem que começar a escrever uns livros também, e você tem muito dom para isso, né? Seguindo, né, no violão, gravador e pincéis, ou sobre instrumentos de coleta de dados, eu gostei muito da fala do Luiz Capucho, né, que ele fala, eu fiquei refletindo muito sobre isso, não sei se você vai levar a fala dele, né, entre aspas, não sei se você vai levar adiante a ideia de estudar meus livros, mas estive pensando em como isso é importante para mim, para o modo como eu mesmo começo a olhar para a minha produção, né, e de como esses processos nos faz refletir, pensar na vida, né? Ana, como trabalhou muito tempo com pesquisação, né?
eu pensei muito nisso, em pesquisação também, né? De ver os efeitos, né, até benéficos, né, da gente refletir sobre a gente, né, se reposicionar, o fato do mérito seu de ter se disposto no projeto a ler a obra dele, né, na observação que eu faço sobre a metodologia, se o nome é etnográfico ou não, é só isso. Eu não estou questionando a qualidade do trabalho, que para mim, né, a energia que você coloca. Olha, eu vou não só dialogar com essa pessoa, eu vou fazer um convívio com essa pessoa, mas eu vou também fazer uma imersão na obra dele, tanto literária, musical, né, a partir do que essa pessoa, do que o Luiz me indicar. E eu acho que é muito bacana, assim, né, o efeito disso, né, tanto para ele, fiquei tentando imaginar, né, porque acho que é um interesse, acho que foi um interesse concreto, assim, acho que avança do que seria só uma entrevista, né, para fazer um paper da universidade, né, foi uma imersão de vivência, né, e eu entendi que você posiciona a etnografia a partir disso, né, até numa das suas referências, a autora ela fala que ela, por exemplo, teve um etnógrafo na Polônia que estudou cartas, né, dos poloneses, porque ali naquelas cartas você tinha códigos, questões que não dava para você fazer compreensões. Mas aí eu também entendi que a etnografia, nesse sentido, ela dialoga em onde a coisa está, né, onde as relações estão sendo dadas, né. Enfim, mas aí é coisa para a gente meditar e quando voltar a ter boteco a gente fala disso. E foi um pouco dessa questão da pesquisação, né, e aí eu não encontrei a pesquisa no texto, na íntegra. Ela está no texto, lá no final? Você fala da entrevista? É. Eu retirei, mas eu tenho ela. Tá bom. Eu tenho ela, a gente pode adicionar. Tá bom. Não, porque você fala que tá no anexo 2, várias partes. Fala, vai estar no anexo 2, no anexo 2. Eu fui lá, não estava no anexo 2. Eu falei, deixa eu avisar, porque acho que caiu. Não, tudo bem, tirou sem problemas. Vamos seguir aqui. Então, voltando, né? Coloquei, independente desses questionamentos, eu achei riquíssima a proposta de análise desses documentos, né? Achei muito legal, né, na procedimento de análise de dados, como você estruturou o quadro, né, temático, do primeiro momento a chegada, quem é o autor, o artista por sua arte, a vivência do diagnóstico e os caminhos de construção criativa. Achei muito bom, né, achei genial, né, achei de um lirismo excepcional, assim, a narrativa do seu diário de campo, e aí ao longo da análise de dados toda, como você faz, eu gostei muito, muito mesmo, né. Da questão do poeta maldito, como você tinha até comentado agora na sua apresentação, eu fiquei pensando, né, que em muitos momentos ele coloca e traz isso como se fosse uma questão a ser superada, e o tempo todo eu achei bacana a nomenclatura de poeta maldito, assim, eu sempre fui gauche na vida, né, então, eu pelo menos, assim, né, e eu achei um puto elogio ser chamado de poeta maldito, né, num mundo tão careta, né, bolsonarista, né, se você chamar de poeta maldito, o maldito hoje é o mundo, se for o bom do termo, né, quem é chamado disso é igual quando eu tomei uma moção de repúdio do Conselho de Saúde, né, eu botei no meu lápis, assim, a primeira coisa que eu fiz, chegou a moção de repúdio, que estava lá brigando, que falaram que eu ameacei as pessoas, e eu ameacei mesmo, né, de processar todo mundo, que eles não queriam fazer uma determinada ação para ajudar as enfermeiras, que a Darcy Vera estava... a prefeita estava fazendo um monte de irregularidade, eu falei, vocês não vão fazer nada? Não vamos, então eu vou processar vocês. Fui embora, bati a porta, mandaram a moção de repúdio, eu pus no lápis, né? Então, às vezes, algumas nomenclaturas dessa vida, né, eu acho que elas são elogios mesmos, né? Então, e aí, ao longo do texto, e aí, logo depois disso, ele traz, destacando a questão do HIV como uma questão de menor importância. E eu fiquei pensando, é isso, né? Visto que o que realmente se tornava
é um trecho seu, né? Visto com que realmente se tornava um desafio, era a sua recuperação física, né? Você deve lembrar. E eu fiquei pensando nisso, os desafios são da vida, né? Ele dialoga com a narrativa, isso, a partir disso a gente vai dialogar com a narrativa da adesão, né? Os desafios são da vida. E essa fala me lembrou o relato de muitas pessoas que eu atendia no ambulatório de pessoas com HIV/AIDS, muitas, né? É um relato de um processo que acho que é muito significativo para muitas pessoas, né? Então, quando a gente chega e fala da adesão ao tratamento, eu tenho medo da gente desconsiderar isso, que como se o HIV fosse a coisa mais importante. E o que é importante é o que a pessoa está sentindo que é, né? E essa sensibilidade de olhar e ouvir isso, né? Aí eu copiei aqui um trecho que você falou e achei muito legal também a citação da raiva construtiva. Eu acho que tem que ser explorado mais sobre isso, né? Eu acho que a raiva, ela tem o seu poder de transformação. A gente já aprendeu isso com o Imperador Palpatine no Star Wars, né? Que a raiva... Eu acho que tem esse dark side aí. Eu acho que não é tão ruim assim, né? Eu estou lembrando de um trabalho que a gente fez em Jabuticabal, de desfavelamento de uma comunidade, e eu lembro que uma vez o prefeito falou, Dário, você tem que dar um jeito lá, porque o povo está jogando lixo, o povo não sei o que lá. A fala que o prefeito me trouxe, eu virei para a comunidade e falei, o prefeito está falando que vocês fazem isso. O povo ficou com tanto sangue no olho, com tanta ódio do prefeito, né, que tinha que fazer, eles jantavam, ia atrás, fazia, transformava, arrebentou com tudo, né, eles fizeram uma revolução lá no bairro deles, e eu sempre acho que a raiva é um bom motivador, eu acho que a gente tem que estudar melhor a raiva da vida, né. Gostei muito não só dele trazer isso, né, mas você dá um lugar para isso também, né? Na questão no trecho das ratazanas, eu só fiquei pensando como eu não conhecia esse autor antes, né? Um trabalho incrível, né? E é basicamente isso, né? E aí para frente são só elogios que já fiz bastante e agradeço demais a oportunidade do trabalho. De ler o trabalho. Dário, a Ana, né? A Ana é uma mestre, de verdade. De verdade, sim, sabe? Mestre, de verdade. Sei lá, é a Ana, tudo coisa da Ana. O dia que eu falei para ela falou assim, que a gente decidiu mudar o trabalho, ela falou, eu acho que você tinha que escrever alguma coisa com arte. Ela falou assim. Aí eu olhei, e ela falou, o que você gostaria de fazer? Aí a única coisa que me passava pela cabeça era o Luiz Capucho, que eu tinha acabado de conhecer. E que eu fiquei muito comovida logo que eu conheci. Tinha acabado de passar uma semana com ele ali no festival. Eu falei, olha, a única pessoa que me ocorre é o Luiz. E como a gente está dentro de um programa de educação sexual, precisava de estar relacionado a isso. E o Luiz é um sujeito que vive com HIV, ele é um dos sobreviventes da AIDS, né? E aí eu falei, não consigo pensar em outra coisa. E aí ela falou, e aí ela já levanta com aquele vestidinho dela assim, ó, toda essa peca, e fala assim, então, porque aí você vai, faz uma entrevista, aí você já escreve, aí você já faz, você costura. Pirou. E aí eu falei, você tá de brincadeira? Ela falou, não, ou não. E aí eu fui embora. Só que aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu imaginava, né? Falei, bom, eu acho que se ela tá falando, e a Ana falou, para mim o tempo fechou, né? A Ana falou, eu fecho na hora. Que ela falar, vamos embora, partiu. E aí eu fui. E aí foi uma ideia dela, na verdade. Ela que orientou essa caminhada toda. Eu preciso só interferir. Esse é o instrumento desejado desde o momento. Você precisava da autorização. A única coisa que eu fiz, eu falei, segue o teu desejo. Você pode. Enquanto Freud explica, o diabo dá os toques, né? Mas o rock foi muito bem escrito, viu? O rock foi muito bem escrito. Acho que é isso. Mais alguma questão, Dário? Não? Só puder me responder as perguntas. Vamos lá. Deixa eu achar as perguntas aqui. Né? Da questão da etnografia, o que repercutiu para vocês tudo que eu falei, né?
se faz sentido, se não faz sentido, porque a minha dúvida leiga inicial foi, se eu ficar uma semana com uma pessoa, considera etnografia? Ponto 1, que me surgiu, e acho que pode surgir para outras pessoas, né? Ponto 2, a etnografia a partir de textos, eu acho ela válida, mas como eu fiquei vendo da sua referência, da moça que faz citação aos camponeses lá, ela não depende do contexto também para ser referenciada, então eu fiquei pensando um pouco nesse sentido, e da questão se o etnógrafo mesmo não é o Luiz Capucho, e você está fazendo uma etnologia da etnografia dele, né? Então, essas perguntas que eu fiquei na cabeça. Olha, Dário, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, assim, eu acho que é algo para se pensar mesmo, assim, eu sentar com a Ana, a gente dar uma conversada, não sei te responder essas perguntas. A impressão que eu tenho, a partir dos estudos que eu fiz, é que ela é possível, porque eu estou considerando uma vivência que ela também é de troca, de comunicação, que se deu todo. A gente se fala muito, eu e o Luiz, né? A gente troca mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente troca figurinha, né? Acontece alguma coisa, a gente conversa, tem as ideias de projeto, a gente fica 15 dias se falando todos os dias, então, assim, a gente tem uma comunicação que é constante, Legal. poderia ser constante. Isso só sem querer te interrompendo. Isso não ficou tão claro para mim. Você fala isso no texto, que você se comunicou bastante, ou muito, mas não dá para saber quanto muito, né? Entendi. Acho que se você bebe, faz todo sentido, porque eu não acho que também tem que estar presente, né? E eu concordo com uma dessas referências suas, que eu preciso lembrar qual que é o texto, que ela fala, né? O autor fala, ele fala, olha, a gente, né, hoje tem e-mail, as relações acontecem, eu lembro que as pessoas se apaixonam pela internet, né, as relações, os vínculos surgem, eu acredito que é viável, né, eu acho que eu só senti falta da visibilidade de entender esse processo. Entendi. Entendi. Não, é algo para se pensar assim, Dário, eu acho que faz sentido, eu acho que vamos respirar um pouco, sonhar, e aí a gente, acho que vale a pena pensar sobre isso. Quer falar alguma coisa, Ana? Dizer que isso dá para cuidar no texto, né? Isso é algo que a gente pode mudar para a versão final, trazer essa visibilidade maior. E é importante isso que você traz para a gente, né? Porque se ficou assim para você, fica assim para outras pessoas também, né? Então, a gente precisa trazer o que é esse muito contato. Porque o muito contato está dentro da Jaqueline, né? Está dentro de mim, que estou acompanhando de uma forma mais próxima, mas quem pega o trabalho precisa de referências mais concretas mesmo, que foi isso. Toda razão. Foi no texto da Marisa, foi dela que eu li esse texto. E eu fiquei pensando, e a última pergunta, da narrativa da metodologia, né? O fato de ter feito essa amálgama entre a trajetória do HIV, a história do Luiz Capucho, isso foi de uma referência, foi de vocês, que eu achei muito bacana. Ana, tudo Ana. Achei muito legal. Falou, você vai costurar a entrevista com o que você achar. E aí eu só obedeci, só fiz o que ela falou para fazer. Olha, tá de parabéns, adorei isso. Só queria citar. Mas assim, isso não é metodologia Ana, né? Isso vai juntando de um monte de coisa. Vem muito da influência da escrita cartográfica, né? E aí tem um conjunto de autores que vem contando para a gente disso. Então, não sou eu, só levei adiante. Obrigada, Dário. Muito obrigada, viu? Muito, muito. Obrigada. Tudo anotado aqui, se puder mandar depois para a gente, ajuda muito, né? O trabalho vai passar por todas as revisões ainda, então manda o arquivo para nós, por gentileza. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Humberto, para ele fazer as considerações dele. Humberto, está aqui? Tá. Vamos lá. Agradecer, o agradecimento ele é protocolar, mas ele, nesse caso, ele é investido também de muita sinceridade em função de ser um aprendizado, né? Sempre a leitura primeira de um trabalho. E pelas características desse trabalho, e eu vou tentar, na minha fala,
dizer sobre elas, né? Essas características, mais do que nunca é um aprendizado. É sempre uma satisfação estar na companhia da professora Ana Paula, é um afeto que se torna também conversível, mobilizado aí para Jaqueline. Prazer reencontrar o Dário, né? Aprender com ele também aqui, a primeira edição. Estar na companhia aqui do Luiz, do Pedro, que são pessoas citadas, né? Personagens aqui dessa narrativa e os demais colegas, né? Eu achei a leitura do trabalho uma leitura para um arguidor muito difícil. Uma das leituras mais difíceis que eu já fiz como arguidor. E esse difícil, Jaqueline, não se preocupe, porque ele não é um problema, ele é um elogio. Por que ele é um elogio? Você, num objetivo, talvez já explique a dificuldade para um arguidor. Qual é o objetivo do seu trabalho? Né? Vou ler ele textualmente, literalmente. Esse trabalho tem por objetivo geral analisar parte da obra literária e musical a partir dos caminhos de ressignificação assumidos pelo artista em sua trajetória, desde que recebeu o diagnóstico de HIV/AIDS, de modo a favorecer o comparecimento de epistemologias e poéticas frequentemente silenciadas, assim como a partilha do sensível no encontro com o autor e sua arte. Então veja só, você fala em obra literária e musical, você fala em ressignificação, epistemologias e poéticas e partilha do sensível. E você, o que você coloca de objetivo, você cumpre no seu trabalho. Que é o principal ponto para a gente analisar, né? Uma dissertação, uma tese. Cumpriu com o objetivo? Do meu ponto de vista, cumpriu. E ao cumprir, você traz uma dificuldade para o arguidor. Veja só, não estou dizendo leitor, estou falando arguidor. Por quê? Porque o arguidor, numa banca de dissertação, ele é convidado inicialmente a fazer um debate que ele é racional, objetivado, epistemológico, stricto sensu. E o seu trabalho não é isso. O seu trabalho é estético. E aí você coloca o arguidor numa cilada, porque como é que eu vou discutir estética? O nível de debate estético não é o nível que normalmente a gente é convidado para fazê-lo numa banca de dissertação, numa banca de doutorado, uma tese. O seu trabalho, a gente, sendo ele estético, a gente sente. E dizer sobre o sentir é quase uma traição. Por quê? Dizer sobre o sentir é racionalizar algo que é sentir. É muito difícil discutir o seu trabalho. Muito difícil. Sem traí-lo. E nessa mesma toada, eu diria a você o seguinte, que a riqueza do seu trabalho reside justamente em, sendo estético, você faz uma análise da estética, porque, tudo bem, existe aqui as revistas, os jornais, a fala do Luiz, mas o grosso das fontes do material de pesquisa são as músicas e os livros. Né? Tanto que você depois, no material e método, é curioso isso, no material e método você cita esse conjunto todo. No objetivo, não. Existe inclusive uma diferença, né?
que mostra o que, de fato, foi o fulcro do trabalho, né? Tanto que você diz, analisar parte da obra literária e musical. Você não diz aqui, ó, analisar discursos produzidos e que dizem respeito a Luiz Caputo. Como você diz no material em metodologia. Aqui, você enfatiza os discursos produzidos pelo próprio Luiz. Discursos estéticos. A riqueza do seu trabalho está em você traçar uma compreensão, um entendimento dessa estética, sendo também alguém que investe na estética. E aí você não comete aquilo que eu disse aqui, que pode ser uma traição. Porque racionalizar o estético, você conseguiu fazer isso, sendo estética, não abrindo mão da estética. Né? Há uma racionalização, porque aí não seria uma monografia. Mas você chega no limite, entre a racionalização e a estética. E eu acho isso muito difícil, porque você é uma fã do Luiz, inclusive. Conciliar esse estético e esse racional, o ser fã e, ao mesmo tempo, uma candidata a mestre. Né? Não é mestre em artes. Isso aqui não é um mestrado em artes, isso aqui é um mestrado em educação sexual. Muito difícil, muito difícil. E você conseguiu. Você conseguiu. O que seria, por exemplo, uma fraqueza do seu trabalho é uma fortaleza. Vou citar uma potencial fraqueza. As considerações finais. Ela é tímida, muito enxutinha. Isto poderia representar, de um ponto de vista racionalizante, uma fraqueza. Porque o que se cobra nas considerações finais? É ali que você vai dar a potência da análise. Só que como você praticou, aos meus olhos, a etnografia, o que o Geertz, por exemplo, o Clifford Geertz, que não é uma referência sua, você usa o Clifford, outro Clifford, também norte-americano, que fala da etnografia pós-moderna, o Clifford Geertz, o que ele vai dizer da etnografia? Etnografia é essencialmente descrição densa. E acho muito curioso, inclusive, você usa a palavra mergulho para o terceiro capítulo, que é um conceito do Geertz, sem nunca ter citado Geertz no trabalho. Mergulho é um conceito do Geertz, ele vai dizer que é necessário, a etnografia é essencialmente um mergulho nos discursos, na prática da... O que é etnografia para o Geertz? É a capacidade de ouvir o outro. E a capacidade de ouvir o outro significa você pensar muito na delimitação do objeto, é fazer mais com menos, e a capacidade de elaborar estratégias em que esse ouvir o outro sejam efetivas. E o Geertz faz isso com base na hermenêutica. Etnografia para o Geertz é essencialmente hermenêutica. Essa capacidade de fazer um mergulho no discurso do outro e recuperar por dentro do discurso o contexto. Ele vai ter uma série de companhias para garantir essa hermenêutica a ele. Uma das companhias que ele usa, inclusive, é o Freud. A gente tem uma hermenêutica que é baseada na psicanálise. Quando ele vai, por exemplo, falar do significado da briga de galo em Bali, né, a briga de galos é algo muito comum entre os balineses. O que significa aquela briga de galos? Né? Ele vai usar o Freud. Mas ele usa outros autores que vêm, além da psicanálise, da filosofia, enfim. Mas, essencialmente, é a hermenêutica. Tá? É a capacidade de você
diminuir o universo de pesquisa, o Geertz vai falar de saber local, e a capacidade de garantir esse mergulho no discurso do outro, que ele o faz com base na hermenêutica. Você promoveu isso quando você restringiu o teu universo de pesquisa. Quem é teu universo de pesquisa? Uma vida. Quando a gente diminui o universo de pesquisa, a gente o mergulha mais profundamente. Quando a gente foge daqueles mapeamentos gerais, que não são errados, que não são algo ruim, mas que dão uma foto aérea da cidade. A tua perspectiva não é a foto aérea, a tua perspectiva é uma visão mais verticalizada. Você tem outros tipos de resposta. O Machado de Assis, ele fala da miopia, né? Ele diz assim que é muito importante ser míope, porque quando a gente é míope, a gente faz esse movimento aqui com os olhos, né? E ao fazer assim, a gente reduz a escala de observação e vê mais profundamente o objeto. Então, o que é um defeito, ser míope, se torna uma qualidade, né? Porque a gente faz assim e vê com mais detalhes. Como a pessoa vê tudo, ela olha tudo, ah, bacana, legal. O míope não, o míope tem que fazer isso aqui, né? E aí ele vê com mais detalhes. Você praticou a boa miopia. Quando você restringiu o universo, é o Luiz Caputo. Por mais que ali o universo, ainda dentro do Luiz Caputo, é rico, eu acho que tem um conjunto de materiais muito, muito rico, né? São vários livros, são vários discos, coisa e tal, mas ainda assim é uma vida, né? Me lembra, Ani, o procedimento da microhistória, né? O Carlo Ginzburg, que é um dos maiores historiadores da microhistória, o livro mais conhecido dele é de um sujeito. Ele fez o estudo do Menóquio, que é um sujeito. Ele pegou um processo crime da Inquisição e analisou um sujeito. E escreveu uma das obras mais brilhantes sobre a Inquisição e os camponeses da Inquisição. Um sujeito. Então, eu acho que você faz esse tipo de etnografia, dialogando aí com as boas colocações do Dário, que é uma etnografia que, por exemplo, tem relação com as obras do Geertz, Clifford Geertz, quando ele defende o saber local e defende a hermenêutica. E você dialoga com o Geertz também, quando o Geertz diz assim que, ok, eu vou para o campo, pratico a descrição densa. O que é a descrição densa, né? Tudo que é possível eu escrevo a respeito, tudo que é possível eu levanto, tudo é interessante, é pertinente. Depois eu pego esse caderninho de campo repleto aí de descrição densa e tenho que arrumar isso. Esse arrumar isso, como é que você fez? Você fez ao modo estético. Você faz uma escrita. A própria organização do seu sumário é isso, né? E você confessa, né? Você fala, ó, é inspirado, né, na obra dele, né? Não é racionalizado, são metáforas, né? Você usa metáforas no seu sumário. Isso é estética pura, né? Por alamedas, né? Olha que metáfora, alamedas, né? É um parente urbano da Veredas, né? Rosiana, né? É um parente, né? Uma prima irmã, né? Das Veredas rosianas, né? Alamedas, né? E é respeitoso com o Luiz porque ele é um flanero urbano, né? Ele é um flanero urbano, então não podia ser Veredas, né? Tinha que ser Alameda mesmo, né? Para você fazer com que a sua paixão fosse mais coerente, né? Com a expressão da sua paixão fosse textualmente mais coerente. Achados, né? Achados, mergulho. E aí, quando você vai para as partes do terceiro capítulo, aí é profundamente metafórico e também, de novo, é uma tentativa de ser coerente do ponto de vista textual com a sua paixão, que é
a obra do Luiz. Você diz aqui, ó, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, ou seja, o que você está fazendo é o quê? São fotos, são imagens, são cenas. Vamos ficar com as cenas. Né? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. São as cenas, como são as cenas do cinema que o Luiz aborda na obra dele e que você, inclusive, visitou. São cenas. E aí você, de novo, revela esse pendor estético, revela a incompletude do trabalho, uma boa incompletude do trabalho, porque se são cenas, é uma montagem, né? É uma montagem. E aí você é muito coerente com os referenciais teóricos que você mobilizou. Esse também é um grande mérito do seu trabalho, os referenciais teóricos, a forma como você mobiliza. Eles todos são muito caros, pelo menos a mim. Otávio Paz eu não venho trabalhando, mas eu estudei muito no curso de letras. Ele é uma referência clássica no curso de letras, né? O Arco e a Lira. Tudo quanto é disciplina de literatura num curso de letras, tudo quanto é processo seletivo do curso de letras é referência clássica, né? O Arco e a Lira. E acho que você se apropriou muito bem dele. É coerente com o narrador do Walter Benjamin, é coerente com a Spivak, e com as referências etnográficas que você mobiliza também, né? Você usa clássicos da etnografia brasileira, o Guilherme Magnani, a Marisa Peirano, são grandes clássicos aí, muito bem utilizados, ao meu ver, e que casam com a Minayo. Eu acho que essa hermenêutica que eu falei, ela aparece na Minayo quando você fala na introdução, o Gilberto Velho, então nem se fala também, né? Outro clássico. Então você está muito bem cercada pela etnografia, né? Eu acho que na introdução você vai dizer... Você usa um termo da Minayo, pesquisa, me foge agora o termo. Agora eu não vou encontrar, mas você usa um termo dela que me lembra muito hermenêutica. Eu falei, olha, ela está falando de hermenêutica aqui sem citar a hermenêutica. O Jacques Rancière também. O Jacques Rancière, inclusive, dizer que das leituras que você fez, o Jacques Rancière eu entendo como a mais densa, mais complicada de ser feita. E acho que você se apropriou muito bem dela. Porque qual é a grande sacada do Rancière, né? A sacada dele é dizer assim, ó, estética não deve ser visto só como algo do prazer, como algo do lúdico, mas a criação estética, ela é também política, né? A estética, à medida que é um jeito próprio de se posicionar no mundo, ela é intervenção no mundo, né? Ela mobiliza certos olhares para aquela mensagem, né? E tem certas mensagens, inclusive, tem certos posicionamentos diante do mundo que funcionam melhor quando se valem deste caminho, que é o da estética. Então, a articulação que o Rancière faz entre política e estética, e essa política não no sentido partidário, mas essa política no sentido grego, né, da polis,
discursos que são pertinentes para o coletivo, discursos que devem mobilizar o coletivo, é uma grande contribuição que ele dá, e eu entendo que você demonstra uma apropriação muito interessante disso aqui, né? Ler o seu trabalho também me lembrou uma reflexão que eu sempre fiz, por exemplo, com base no livro do Marshall Berman, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. O Marshall Berman vai dizer que ser moderno é posicionar-se diante das transformações sociais, econômicas, tecnológicas que as forças da modernização promoveram, né? E esse posicionar-se deve ser de maneira contraditória, ele vai dizer. Por quê? Porque se você diz assim, tudo que está sendo feito vai destruir o que é antigo e isso é ruim, você é romântico. E você não consegue ver as contradições. Se você disser, tudo que está sendo mudado, o que vem com essa modernização é para o bem, você está sendo futurista. E você, com isso, também não consegue compreender as contradições. Posicionar-se tentando ver o que tem de bom ou ruim diante da modernização é ser moderno. E aí, para provar isto, ele vai estudar a obra do Marx, ele vai estudar a obra do Baudelaire, ele vai estudar o Moses, que foi um urbanista que construiu a Nova York que a gente conhece. Ele vai estudar uma série aí de personalidades e, através da obra delas, ele vai revelar esse traço de ser moderno. Você pode estar falando, mas por que o Humberto foi parar lá, né? São as apropriações que a gente vai fazendo da leitura, mas eu vou tentar explicar agora, né? Depois desse preâmbulo, a obra do Berman. Eu entendo que primeiro, por tratar da cidade e do urbano, o próprio tema transforma o Luiz num modernista ao modo do Berman. Né? Alguém que age diante das transformações, que se posiciona diante das transformações. Né? Inclusive, existe um parentesco muito forte, eu sinto isso, do Luiz com o João do Rio. Né? Muito forte. Você cita isso no trabalho e eu já tinha visualizado isso. Né? Até os termos, né? Cabeça de porco, é o Rio de Janeiro do começo do século XX, né? Existe muita essa relação com a obra literária de João do Rio, não sei se isso de forma direta, né? Ou uma forma indireta, enfim, né? Se há uma releitura deliberada por parte do Luiz ou não, mas eu sinto essa relação. Mas o seu trabalho me faz pensar no Berman, porque, ok, o Berman vai dizer que todos nós somos modernistas, porque nós nos posicionamos diante das transformações. Alguns não aceitando a contradição dela, outros aceitando. Você mostra isso, ao meu ver, com a obra do Luiz. E aí eu volto para o seu propósito inicial. Quando você diz assim, ó, eu queria... É muito bonito essa passagem do seu trabalho. Você diz assim, eu queria entender os doentes, não a doença, em relação ao HIV. Eu fui compreender o posicionamento das pessoas, né? Você parte de uma visão, eu não diria instrumental, mas uma visão assim, o que é a pessoa na fila de espera, como que ela lida com isso, o HIV, como é que é o tratamento, né? Então, você desloca o olhar da doença para o doente, para como é a pessoa. Você vai recuperar, inclusive, no doente, a pessoa. Né? E aí eu fico pensando assim, Jaqueline,
O Bergman diz que todos nós somos modernistas, mas na hora de mostrar o modernismo, ele vai em epígonos, em grandes exemplos. Ele vai no Baudelaire, ele vai no Marx. Por quê? Porque esses caras escreveram, esses caras deixaram uma obra. Você pode encontrar esse modernismo em pessoas comuns? Vamos chamar de comuns, entre aspas? Pode. Você pode achar. Mas é mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que acompanhar essas pessoas, e você cita o Nader, por muito tempo. Você cita o Wisnik deixa isso uma coisa clara, assim, não é todo mundo que está com estranhamento. Né? Ser moderno, você precisa se estranhar. Ser modernista, precisa estranhar, ter o estranhamento. Então, nós potencialmente poderemos ser modernistas, mas nem todos são, porque nem todos estranham. Nem todos estranham. O Luiz, na obra dele, revela esse estranhamento, revela esse ser modernista ao modo do Bergman, e através desse estranhamento você consegue ter uma visão mais profunda de alguém que vive o HIV/AIDS. Agora, é uma reflexão que eu partilho com você. O seu trabalho é importante porque você conseguiu encontrar alguém que escreve sobre isso. Alguém que entrega isso na forma de obras e que te permite, portanto, cercar o discurso dele. O que gera isso? Falando de novo de microhistória, o Luiz é um excepcional normal. É um termo da microhistória. Você não vai encontrar tantos soropositivos que te permitem isso. As pessoas comuns, elas não escrevem. E o ato de escrever, seja uma música ou uma letra de um livro ou uma letra de música, o ato de escrever remete a um processo, por mais que escrever na arte esteticamente, mas ainda assim é um processo de ajeitamento do discurso. Né? Tudo isso para dizer a importância, então, do trabalho envolvendo o Luiz. Porque você não vai encontrar tantos assim. Você não vai encontrar. Por mais que seja denso o discurso dele, ele está ali, cristalizado, ele está ali posto. É uma obra. O Goethe também diz isso, o Clifford Geertz. As pessoas comuns, elas fazem filosofia, vai dizer o Goethe. Só que aí precisa de muito mais tempo para estar com essas pessoas e precisa de um repertório para adentrar no discurso delas, eu diria, mais complexo. Eu estou tentando, novamente, inclusive, dialogar com a boa provocação do Dário, quando ele falou etnografia. É etnografia que você faz. Só que é uma etnografia que foi favorecida por discursos já constituídos. Você aproveitou muito bem a presença lá em Niterói com o Luiz. Mas o que te garantiu um mergulho mais profundo foi a tua paixão pela obra e o contato com essa obra. Essa obra estava lá, à sua disposição. Se você fosse praticar algo próximo do que você coloca aqui, não vamos ler o estético, vamos ler sem o estético. Se você fosse tentar entender os problemas da dificuldade para adesão ao tratamento de pessoas com HIV/AIDS, levando-me a questionar como são vivenciadas as condições de sorologia positiva, ou como a condição de sorologia poderia ser vivida sob uma perspectiva de esperança com pessoas comuns, seria mais complexo. Esses discursos estavam lá, consolidados, na música, entende?
Então, é um excepcional normal. Por que normal? Porque ele diz de uma condição que é comum, a condição de soropositividade. Mas é excepcional por quê? Porque ele, sendo artista, ele textualizou isso em obra literária e em obra musical. Aí é a força do seu trabalho. Que você conseguiu localizar alguém que, mesmo sendo excepcional, cria fazendo uma referência ao seu trabalho de novo, uma janela para entender essa condição. Pessoas na fila dos centros de atendimento, pessoas comuns teriam muito mais dificuldade para dizer a respeito. Elas diriam, eu vou refazer aqui, elas não teriam dificuldade para dizer, você teria dificuldade para entendê-las. Você teria que fazer um trabalho muito mais intenso de etnografia, de convivência com essas pessoas, de entender o vocábulo delas, de penetrar na mentalidade delas. A sua proximidade classe média dialoga com essa estética do Luiz. E eu estou dizendo da posição do teu discurso como algo positivo, tá? Então, a tua etnografia foi possível por conta dessa proximidade. É um excepcional normal na minha ótica. Eu queria tratar mais essas questões, então, epistemológicas, metodológicas, Jaqueline, do que algo... Eu imprimi o seu trabalho, eu fiz uma marcação, fiz marcações em todo o trabalho, depois você me passa o seu endereço, eu vou encaminhar. Eu ainda tenho dificuldade de ler PDF, eu ando muito cansado, a dificuldade fica ainda maior, então eu prefiro imprimir. Algumas questões que eu julgo que podem também ser interessantes, mesmo em termos de correção gramatical e basicamente trabalhos de dissertação e tese, a gente às vezes comete algumas escorregadelas em relação à vírgula, isso tem a ver com os prazos, né? Esses prazos doidos. Eu vou, então, oferecer essa cópia impressa com esses dizeres, com essas anotações, mas eu entendo que o essencial que eu poderia, porventura, contribuir era com esses pontos, e deixo aqui para dialogar com você, finalizando, agradecendo mais uma vez, dizendo que o seu trabalho ele é muito importante, por conta desse excepcional normal, por conta do bom uso da etnografia, segundo uma certa perspectiva etnográfica, pelo bom uso dos referenciais teóricos e pelo respeito que você teve, difícil de ser cumprido, de ser cuidadosa com o Luiz e, ao mesmo tempo, ser cuidadosa com o compromisso que você tinha de fazer uma dissertação. Ser fã e mestre ao mesmo tempo não é fácil, e eu acho que você cumpriu isso. Né? Cumpriu, inclusive, ao tratar da estética, usando da estética. É um trabalho, então, competente, bonito e difícil de arguir, pelo que eu já expliquei aqui. Como é que você vai arguir um trabalho que tem essa pegada estética, não traindo o trabalho, né? Era isso que eu tinha para partilhar, já. Muito obrigada, Humberto. Quer comentar alguma coisa do que o Humberto disse? Não, Ana, só tenho a agradecer mesmo a leitura cuidadosa também do Humberto e do Dário.
E acho que é só estou muito feliz. Obrigada. O Luiz está aqui conosco. Quer dizer algo, Luiz? Não sei se ele está nos ouvindo. Mas ele pode dizer depois também, né? A Jaqueline me idealiza um tanto, né? Mas isso é mais a generosidade, a generosidade do olhar dela, né? A gente é o que o outro é capaz de ver na gente, né? Então, se ela enxerga isso em mim, é porque está dentro dela, não está dentro de mim, não, né? Eu acho bastante admirável, né, a sensibilidade, o cuidado com o outro, né? Isso desde o nosso encontro há muito tempo atrás. Eu vou marcando pela idade da Antônia, né? Porque a Antônia ainda era um projeto mental, não, não existia como pessoinha ainda, linda que é. Então faz um tempo já, né? Que a bichinha está grande. Mas um olhar sempre muito sensível e sempre muito compromissado, né? E corajoso, porque ela não tem medo de, né, dizer assim, olha, não deu por aqui, vamos por ali, e aí você diz, tem que fazer isso, 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 ela vai e faz, né? E pensa caminhos, e propõe, e dialoga, né? Então, o mérito é teu, moça, né? E é importante que você reconheça isso e que valorize, né, esse teu olhar. Conheci a obra do Luiz pela Jaque, antes de se transformar num projeto, né, porque ela estava bastante encantada, e a gente tinha supervisões de trabalhos sociais e clínicos que a gente fazia junto, e o Luiz estava sempre com a gente, né, nos poemas, nas músicas e nos grupos. Então, e é uma obra que faz diferença na minha vida ter conhecido, e por isso eu agradeço também, né? Amplia, é algo que amplia. Ontem eu passei a tarde com A Vida Não Para de Chegar, né? E a vida é livre. Então, agradeço. A gente, banca, vai ter que cumprir o protocolo, nós vamos sair dessa sala e vamos entrar em outra. Dário, eu vou colocar no seu zap o link da outra sala. E aí a gente conversa e volta para essa aqui. Então, só antes da gente sair daqui, eu vou colocar o link para você. Peraí, Dário. Aí, se não der certo, a gente já está aqui conversando. Os dois, no caso, né, Ana? Sim, mas é que você não recebeu o link, Humberto? Não? Estou colocando aqui também, então. É porque a Tânia falou que tinha mandado. Por isso. Estou achando que você já está, Humberto. Desculpa. Vamos lá. Veja se chegou, por gentileza, para vocês. Chegou? Chegou, já estou lá. Tá, então estou saindo daqui também, daqui a pouco a gente volta. Tem alguém aí? Tem eu, Sérgio.
Ah, você. E aí? E aí? Achei que foi ótimo. Você viu que legal? Fiquei feliz pra caramba. Também tô muito É, feliz. aqui também é que eu tava sem microfone, tava falando depois que eu me toquei que eu tava mutada. Oi, Já Pedrinho. o Luiz travou, desculpa, ele não conseguiu falar nada naquele momento. Não, mas a gente, se ele quiser falar alguma coisa, ele quer falar alguma coisa, Pedro? Está travado. Está muito feliz, muito emocionado e não quer falar. Luiz Capucho. Se você quiser falar, pode falar também, viu, Pedro? Você é uma pessoa importante também. Você está bastante citado no trabalho. Sim, eu estou muito emocionado, estou muito feliz e nossa, tô bolado, como dizem os carioca. Você arrasou, você tá linda de viver. Você viu como que eu tô vestida? Nossa, maravilhosa. Gente, é o Pedro que faz, tá? E o Luiz tá bolado, ele tá digerindo, depois vocês vão conversar. Tá aqui. Sim, meu a lado. gente vai. Tá bom. Tá Fiquem à vontade, tá? muito, muito bacana. Depois eu vou ler com muita atenção também. Tá bom, Pedrinho. Um beijo pra você. Parabéns, parabéns. Obrigada. Beijo. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos por ter deixado eu fazer isso, né? Imagina, os caras falam, recebe uma menina na casa, tira foto, uma loucura. Muito, muito emocionante pra gente, viu? Muito emocionante. E pro Luiz, principalmente. Pro Luiz, lógico, lógico. E amei ouvir o Vitor cantando a música do sábado. Você viu que lindo? Você viu que lindo? Muito, muito, muito. Ele foi um fofo. Nossa, que menino gentil, gente do céu. Como eu sou uma pessoa de sorte, céu. O Vitor é Já, Fala, Rafinha. já Oi. eu tenho umas falas tão bonitas do Humberto sobre o trabalho. Eu queria escrever no seu quarto depois, você deixa? Lógico, meu amor. Lógico que eu deixo. Ah, nossa, eu tô muito emocionada também. Eu já chorei muito, né? Eu chorei muito, passei 2 dias chorando. Não consegui, chorei muito. Ontem, segunda-feira, nossa, eu chorei muito. Montando o trabalho, eu chorei muito. O Luiz me faz chorar demais, né? Só Jesus. Nossa Senhora. Eu mando mensagem para ele, eu falo, nossa, Luiz, eu não consigo, tô chorando aqui, me ajuda. Você sabe que outro dia eu peguei para ouvir o Luiz no Spotify bastante, assim, vários discos. Assim. É Foi lindo. o dia que eu mais ouvi, gostei demais. E eu acho muito legal o pessoal que está sendo apresentado ao Luiz, né? O povo de Ribeirão Preto, né, Médio? Ribeirão Preto recebendo o Luiz, Ribeirão Preto, Humberto, se não me engano, é de Rio Preto. E eu acho muito legal. Esparramar. Mas é isso, Rafinha, eu chorei até. Fale, Fê. O que você dá com essa carinha de marotagem? Não, tô feliz, pô, tô muito feliz. Achei que eles elogiaram bastante. Eles pegaram um pouco no pé na questão da etnografia, né? A gente conversou tanto disso, lembra? Mas você viu que estava bem amparada, né? Manhane, Gilberto Velho. Não tem muito o que questionar, não. Estou muito feliz, achei bem bonito. Depois quero ler também, com calma. Quero ler também, com calma. Voltamos. Bom, nós conversamos.
Jaqueline, parabéns, né? Você agora é uma mestre em educação sexual. Muito obrigada. Obrigada a Luiz, né? A todo mundo que está aqui. Agradeço novamente a Humberto e ao Dário. Eu disse que, na conversa lá com eles, né, que sempre repito, é algo que o Humberto diz e eu vou levando, dando os créditos a ele, mas dizendo disso também, que faz muito sentido que a ciência é um fazer público e coletivo, né? E que esse trabalho é um trabalho de muitas cabeças, né? E que ajudam a pensar, a reconstruir, com disposição para estar junto, né? Então, agradeço muito e parabéns, né? Comemore. Muito obrigada, viu, Ana? Nossa, muito obrigada. Eu queria ter feito um agradecimento à altura, só que eu não consegui porque eu só chorava. Então, eu vou tentar. Agora a gente tem 60 dias, eu vou tentar fazer um agradecimento à altura do que eu sinto, né, com essa nossa trajetória aí de, sei lá, muito tempo. Da idade da Antônia, quase, né? Mas obrigada, muito obrigada, professor Humberto, Dário, que eu já conheço também de longa data, né, Dário? Trombamos-nos aí por aí, pelos mundos de Ribeirão. Eu quero um dia poder encontrar ele de novo e ir para o bar, isso eu vou cobrar. Muito obrigada, Ana. Parabéns, viu, Jaqueline? Caminhos abertos. Parabéns também. Parabéns pelo excelente trabalho, muito profundo. Muito grato de você trazer a obra, né, do Luiz Capucho para a gente, que também leve essa obra para mais pessoas, né? Acho que tem muitas possibilidades de desdobramentos, né? Fico duplamente, triplamente grato. Então, agora podem comemorar. Obrigada, gente, mesmo, mais uma vez. Depois a Jaque se compromete a enviar a versão final, né? Vai passar pelas revisões, né? Acrescentar sugestões de vocês e também revisão gramatical, ortográfica. Que a gente terminou o trabalho meia hora antes de seguir, né? E eu disse já que tem uma hora que a gente tem que... A vida não para, né? Mas tem uma hora que o trabalho tem que ter um ponto final, precisa seguir, né, da forma como está, né? Então, muito obrigada, que a gente se encontre em outras tantas esquinas, né? Inclusive em boteco, né, Dário? Porque está precisando. Tá foda. Mas vamos lá. Em pé, gente. Até. Obrigada. Tchau. Beijos. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.